Voltamos ao debate sobre o novo Código Florestal. Bem, uma coisa importante que eu vejo que no Brasil aconteceu na época do apagão, o brasileiro, não por força de lei, mas simplesmente por uma questão de uma grande propaganda que aconteceu, uma grande campanha, né, mostrando que a gente teria problema de falta de energia elétrica. Então o brasileiro deixou de consumir aquela quantidade que consumia, houve uma redução do consumo de energia, uma coisa que foi observada por todos os países desenvolvidos como uma coisa inédita, né? O brasileiro tem essa capacidade de dar resposta. Esse tipo de concertação nacional não deveria existir com relação à questão ambiental, à questão florestal, ou só em função de lei que a gente pode fazer isso? É aquela velha questão do confronto entre a prevenção, né, e a repressão, a educação e a repressão, né? Se você educa, você reprime menos, né? Então, quem tem a consciência, quem sabe das suas responsabilidades sociais, espera-se que ele vá atender os anseios para o interesse comum, para o bem comum, né? Então, até o conhecimento jargão, né, ambiental, né, que você falou da educação ambiental. Exatamente. A educação não é só negócio de jogar lixo no chão, né? Não. Mas como tratar o meio ambiente, até cobrar dos seus políticos, né? Até cobrar do seu prefeito, enfim, que é melhor prevenir do que remediar, né? Então eu acho que é por aí. Educando, se a gente educar e conscientizar, a gente precisa reprimir menos. Então a legislação pode até prever, mas é melhor não usar a legislação e conscientizar as pessoas, né? Para que elas promovam atitudes sustentáveis, para que elas busquem... Menos dentro daquela atitude do comando e controle, quer dizer, se você não fizer, você vai ser punido. Exatamente. Na atividade agrícola, ou na prática agrícola, uma coisa que me salta aos olhos é a questão daquela antiga prática de soltar os bois para ir tomar banho, ou para ir beber água na beira do rio, que é um grande causador de erosão dos rios. Quer dizer, isso era feito desde a época dos meus avós e tudo, por que agora não pode? Essa é uma prática insustentável, que deveria ser combatida, né? Porque o boi não precisa ir na beira da água para beber água, ele pode continuar numa pecuária extensiva, mas de uma forma mais educada, né, Murilo? Esse é um exemplo, mas vários outros, a questão da produção agrícola mais orgânica, menos dependente dos produtos químicos, né? Exatamente. Tudo isso, Ami, vem de encontro à consciência do produtor rural. É claro que uma boa assistência técnica, levando a educação, vai ajudar muito. Só que o produtor rural também, ele precisa conhecer essas técnicas, ele precisa ser incentivado para poder estar desenvolvendo essas atividades. E um grande exemplo que a gente tem nesse sentido, até mesmo nesse exemplo do apagão que você falou, é no país da Costa Rica, que lá o país apresentava um baixo índice de cobertura florestal nativa e o governo tomou a decisão, eu quero aumentar a minha cobertura florestal nativa. Aí ele parou e pensou, o que eu preciso para isso? Eu preciso incentivar os produtores rurais para que eles aumentem a sua cobertura florestal das suas que tipo de incentivo propriedades. Os incentivos foram incentivos financeiros, incentivos fiscais, incentivos dele se manter no campo para poder... Pagamentos possíveis. Exatamente. E o mais curioso disso tudo é que lá não precisou de ter uma legislação engessada, uma legislação com discussões sérias e tudo mais, acirradas, para poder se chegar a esse patamar de recuperação florestal espantoso que a gente percebe lá naquele país. Foi tudo à base de incentivo, à base observando a realidade do homem do campo, que se fez essa recuperação naquele país, deixando de lado essa questão da exigência de se ter um marco legal. Certo. E essa coisa foi debatida durante o Código Florestal? É isso que me preocupa, né? Porque eu vejo muito assim a preocupação de inserir a maioria das propriedades que estavam na ilegalidade num processo legal, a recuperação, um incentivo à recuperação de áreas degradadas e tudo mais, mas é aquele que preservou 50%, 60%, 80% de sua propriedade e hoje, até dentro do novo Código Florestal, estaria proibido de utilizar de determinadas áreas de APP que às vezes fazem
50% da propriedade em regiões, em biomas, né, que exigem apenas 20% de preservação de reserva legal. Isso é uma forma de desestimular quem preservou? A questão do pagamento por serviços ambientais, ela foi discutida e é um consenso entre todos que estavam lá presentes nessas discussões. Só que o que acontece? Todo mundo falou, tem que ter o pagamento por serviços ambientais. Foram lá e colocaram na legislação, está lá previsto. Só que eles preferiram discutir muito mais a questão do, vamos pagar, eles não podem deixar de pagar a multa, a área a ser preservada é de 30 metros, tem que aumentar, tem que diminuir, do que propriamente incentivar a preservação, a exemplo do que fez a Costa Rica, e está um exemplo aí para o mundo inteiro, um exemplo de sucesso do mundo inteiro, de como é que se faz a recuperação florestal, garantindo tanto o sucesso da produtividade quanto os resultados na sua biodiversidade. Até existe, né? Já existe no nosso estado o pagamento de serviços ambientais, os produtores de água, né? Sim. Mas ainda engatinha, né? Isso não atinge 0,5% da população de uma bacia hidrográfica, né? Exatamente. Então, existe, mas precisa ser mais implementado. Nós temos consciência que os administradores buscam recursos o tempo todo e o caminho é esse mesmo, mas ainda está em estágio bem tímido essa questão aí. Precisa ser mais divulgada e incentivada. E a questão das bacias hidrográficas, a lei de preservação dos recursos hídricos, que fala nos comitês de bacias, o pagamento pelo uso da água, tanto pelo uso quanto pela utilização da água como diluição de efluentes, isso vai influenciar no processo agrícola? Olha, amigo, com certeza essa questão da discussão do pagamento pelo uso da água, ela vai influenciar na produção agrícola, e eu vejo de duas formas. A primeira é que vai incentivar os produtores rurais a estarem racionalizando o uso da água, a utilizar aparelhos de irrigação com melhor eficiência, reduzir o consumo. Às vezes ele está jogando água, mas não tem aquela necessidade de jogar aquela água toda. Não precisa de um pivô central, pode fazer um gotejamento, uma coisa mais específica. O outro ponto interessante é que o Código Florestal acabou fazendo o link com essa questão do pagamento pelo uso da água, já que no último relatório, né, é importante dizer aqui que a gente não sabe se isso vai permanecer ou não, já que está em discussão ainda, é que está prevendo que 30% dos recursos oriundos do pagamento por serviços ambientais no comitê sejam voltados para a recomposição das APPs degradadas naquela bacia hidrográfica. Então, ou seja, a questão da água não dá para a gente dissociar, até porque a preservação da água é a principal função das nossas áreas de preservação permanente. Se a gente pegar as definições, a gente percebe isso claramente. E voltando na questão dos conceitos, e não só de lei, eu lembraria outra coisa, não adianta o cara ter 30%, 30 metros de preservação de vegetação ciliar, se ele não tem uma boa prática nos seus morros e tudo mais, a terra vai escorrer e vai para o rio novamente. Mesmo passando por cima dessas áreas que estariam como, se diria, funcionando como cílios, né? Para proteção dos mananciais. Então, essa questão do conceito eu acho que é muito forte, né? Eu acho que não deve ser esquecida durante todo esse debate, até porque enquanto a lei é aprovada ou não é aprovada, a sociedade continua trabalhando, plantando e comendo, né? Que é o mais importante. Então, eu acho que esse é um ponto que está pouco trabalhado ainda na prática no Brasil. A educação ambiental é orientada especificamente para a produção, seja a produção agrícola até a produção industrial, né? A indústria entra também pagando uma conta alta agora nessa questão do poluidor pagador, o usuário pagador, né? Com as cobranças pelo uso de recursos hídricos que entra em pauta agora. Acho que o uso do solo ele precisa ser melhor discutido, melhor, vamos dizer assim, orientado os produtores rurais, que já apresentaram diversas evoluções, mas a gente ainda se depara com certas situações que a orientação ainda é fundamental para o desenvolvimento de uma boa atividade. Bem, o nosso tempo chegou ao final, eu vou só pedir um comentário de cada um para a gente fechar. Código Florestal. É um avanço? Novo Código Florestal?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui esse foro democrático de debate. E não é nem questão de ser aberto a avanço. todos os outros que quiserem vir aqui falar sobre o mesmo assunto ou outros assuntos. Não é nem a questão de... É uma questão de ser avanço, né? Porque a nossa legislação estava muito defasada. Então, é oportuno e conveniente que se discuta o que está estabelecido na atualidade. Mas não vamos deixar de prestar atenção nos reflexos que isso pode trazer no mundo material, né? Você discute a teoria, a norma, e não presta atenção no mundo material. E é isso aqui, isso que o Murilo explanou tão bem aí. Os reflexos, os números, os reflexos econômicos. Isso aí tem que ser muito bem avaliado e discutido com toda a sociedade com muita clareza. Botar os números na mesa com muita clareza para todo cidadão saber quais são os reflexos. Porque é muito fácil você ser radical, né? Eu acho que a grande vitória dessa discussão do Código Florestal é a democracia de opiniões, né? Todo mundo pode falar, inclusive, é importante a gente ressaltar que esse novo código que está vindo, ele vai permitir que esse 61% que eu falei, ele seja aumentado, visto que está previsto a recuperação das áreas de preservação permanente, no mínimo 15 metros, aonde elas não existem. Então, ou seja, além de garantir de manter esse 61% e de manter as áreas em produção que hoje no Brasil ocupam 27%, o aumento da cobertura florestal, principalmente nas APPs que são tão importantes, também está garantido nessa nova legislação. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre esse tão importante tema. Obrigado a vocês e ao telespectador.